Olá, boa noite, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso palestrante Lucas de Assis, em nome do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco. Lucas, é uma grande honra tê-lo aqui conosco no evento Rotaract ao redor do mundo, parte das celebrações da Semana Mundial do Rotaract. Eu sou a Gabriela Gimenez, presidente do clube na gestão 2024-2025, e estamos muito felizes com a sua participação, trazendo conhecimento e experiências valiosas para o nosso encontro. Agradecemos imensamente a sua presença e, sem mais delongas, passo a palavra a você. Oi, Gabi, boa noite. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder falar para vocês do Clube de Barueri, assim como para todos os companheiros do Distrito 4563 e também de outras partes do Brasil que porventura venham assistir esse vídeo. Sempre bom falar sobre o Rotaract. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Lucas de Assis Sena Santos, eu tenho 33 anos, hoje eu sou rotariano. Minha classificação no caso, é advogado civil, também sou mestre em filosofia aqui pela Universidade Federal de Ouro Preto e ingressei no Rotaract em 2009, onde fiquei dos meus 18 anos até meus 32 anos. Eu saí oficialmente do Rotaract em junho do ano passado, no momento em que eu completei também um período de 6 anos, na verdade 7 anos, como duplo associado, rotariano e rotaractiano. No Rotaract eu tive a alegria de ter exercido praticamente todos os cargos e funções que a gente pode pensar em clube, presidente de clube, distrito fui RDR, também estive na Rotaract Brasil como diretor da Comissão Nacional de Projetos, diretor jurídico, vice-presidente, presidente da Rotaract Brasil 2020-21. Participei também como membro do Comitê Internacional de Rotaract, a última formação do Comitê Internacional de Rotaract, em 2021-22. Estive presente na Assembleia Internacional de San Diego em 2020, poucos meses antes da pandemia, como rotaractiano convidado, né? Um dos 50 rotaractianos do mundo convidados para participar do evento à época. Fora isso, organizei CONARC, idealizei Retorno de Emir, que são centenas de eventos, e centenas mesmo, tá, gente? Não tem cara para contar um dia, ao longo desse período todo, em vários distritos do Brasil, quase todos presencialmente. Então, assim, minha vida adulta coincidiu muito com a minha trajetória em Rotaract, e eu só tenho a agradecer porque aprendi muito, continuo aprendendo, mesmo não estando no Rotaract mais, não sendo Rotaractiano oficialmente, ainda que como sócio honorário, eu continuo acompanhando os companheiros do nosso clube aqui de Ouro Preto e acompanhando Rotaracts de outras partes do Brasil e do mundo, e continuo me encantando e sendo contagiado pela energia que o Rotaract transmite. Acho que isso é um diferencial muito grande da nossa organização, o que me faz continuar empolgado com o Rotaract, e sempre que eu posso, eu colaboro à minha maneira, agora mais como um conselheiro pontual, ou como, às vezes, alguém para realmente trazer um pouco mais de uma experiência em alguns momentos, mas também deixando espaço para que o novo venha, que é uma questão relevante demais para nós mais experientes. Rotaract, se não tiver o toque da juventude, da sua geração específica, o Rotaract não cumpre o seu objetivo. Pois bem, eu acho que eu consegui resumir um pouquinho aqui da minha trajetória formal no Rotaract, na família Rotária. Claro, aí tem outros detalhes, mas de tudo que eu vivenciei de projetos, de companheirismos, de reuniões, de capacitações, treinamentos, são muitas coisas também. Vou tentar pincelar algumas delas à medida que eu for falando sobre o meu tema. O meu tema hoje é Rotaract ao redor do mundo. O Rotaract ao redor do mundo é um tema que sempre me cativou. No comecinho era algo que me despertava muita curiosidade, mas sempre se mostrava como algo um pouco distante. Quando a gente pensa que fazemos parte de uma organização que não é apenas na nossa cidade, que não é apenas na nossa região ali do estado, não é apenas na nossa região do país, mas também em outras do país, mas também outras do continente e assim do mundo, desperta aquela curiosidade de querer saber mais como são os outros otaractianos, como são os outros clubes de otaract. No Brasil, a gente tem uma peculiaridade, aliás, eu diria até duas peculiaridades, que às vezes são, digamos, barreiras iniciais apenas, para vivenciarmos mais uma internacionalidade em Rotaract, para poder realmente curtir e aprender com esse Rotaract ao redor do mundo. 1.1
O ponto um seria o seguinte: nós somos um país continental. Então, a relação, por exemplo, que nós temos entre cada um de nossos estados ou distritos de Rotary é muito semelhante ao que acontece às vezes entre países vizinhos nossos da América do Sul, sei lá, entre Argentina e Uruguai. É uma relação parecida que às vezes pode ter entre, sei lá, São Paulo e Minas Gerais e Paraná. Ou pensando na Europa, com vários países que nem às vezes são do tamanho de estados brasileiros, eles têm uma relação então muito mais próxima, de intercâmbio muito mais fluido, dinâmico e facilitado. Então, no Brasil, muitas vezes, vivenciar uma relação interestadual, com todas as diferenças culturais, com todos os sotaques e características próprias que cada região tem, é quase como viver uma internacionalidade, digamos assim, no próprio país. Mas aquele contato com o rotaractiano de fora, aquela troca de experiências mais intensa, lado a lado, de eventos, fica um pouquinho complicado. E outra complicação, muitas vezes, é a questão da nossa língua. Nós conseguimos falar em português com poucos outros países mundo afora, né? Os países da comunidade lusófona, seria então Portugal, os demais países lusófonos, uma boa parte em África, e também temos o Timor-Leste lá na Oceania, mas não são tantos clubes, às vezes, à disposição, comparados ao tanto de clubes que temos no Brasil. Então, também não é uma relação tão fácil de se estreitar, às vezes. Mas eu vou pontuar algumas situações aqui para ilustrar visões que eu tenho de Rotaract ao redor do mundo com base nas minhas experiências e também questões que eu estudei muito quando estive como presidente da Rotaract Brasil. E no meu ano de presidente nós iniciamos uma nova diretoria, uma nova comissão que até hoje existe, né? Está no seu quarto ano de atividades, que é a Comissão de Relações Internacionais. E também minha experiência como membro do Comitê Internacional e visitando e viajando para eventos internacionais. Vou tentar, então, voltar um pouco atrás para eu falar aqui minhas primeiras experiências internacionais mesmo com o Rotaract, a partir daí minha visão sobre como é o Rotaract ao redor do mundo. Tá? Eu vou pular a parte de citar dados aqui, até porque os dados estão cada vez mais voláteis, estão mudando muito rápido. Né? Antes a gente falava que eram 200 e tantos mil rotaractianos ao redor do mundo, em quase mais de 1.200 clubes, enfim. Isso tudo hoje em dia já é algo que nós nem citamos mais com tanta firmeza, porque a elevação do Rotaract, a cobrança de per capita internacionais, mudou muito a perspectiva de estabilidade do quadro associativo internacional. E a cada mês atualiza e diminui, infelizmente, o número de clubes que não dão conta de pagar essas per capita, mas isso aí é só um parênteses, então não vou adentrar aqui, porque como vai ficar gravado no YouTube esse vídeo, depois cada um que tiver curiosidade vai encontrar nos sites oficiais de Rotary, do escritório do Rotary no Brasil, quais são os dados mais atualizados no momento sobre Rotaract no mundo, número de clubes, número de associados, enfim. Agora, minha primeira experiência internacional mais direta, um pouco, com o Rotaract, e eu vou pular aqui o fato de eu morar em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade que recebe muita gente de todo o país e também de fora. Então, ao longo do tempo, também recebi muitos rotaractianos estrangeiros na minha casa, para pequenos tours assim pela cidade. Vou até pular um pouco essa parte, mas minha primeira experiência internacional mesmo com o Rotaract foi em 2018. Se eu pensar na minha história rotária como um todo, foi até tardia, né? Quase 9 anos depois de eu ter ingressado na família rotária. E foi quando eu apliquei, vejam só, muito legal isso, apliquei para uma trip, para uma viagem organizada por um distrito de fora do país, que tinha como intenção receber rotaractianos de outros países para uma semana de imersão de companheirismo, de troca de ideia de projetos, de conhecer mais a cultura do país anfitrião. E eu submeti por uma trip organizada por um clube de La Plata, na Argentina, o clube chamado Rotaract La Plata Ensenada. A trip chamava Trip Diagonales, em referência ao modo como a questão urbanística de La Plata é constituída, de várias
ruas circulares, concêntricas e avenidas que vão cortando diagonalmente essas outras ruas concêntricas, né, da cidade. Então, eu estive em 2018 em La Plata, fui recebido pelos companheiros lá do Rotaract e foi muito bacana. Tinham outros companheiros do México comigo. Curiosamente, era outra única nacionalidade, além da brasileira, era a nacionalidade mexicana. Tínhamos três outros mexicanos conosco. E foi uma vivência muito bacana, que você começa a traçar paralelos da sua realidade de Rotaract aqui no Brasil com a realidade de Rotaract em outra região do mundo, ainda que, no caso, próxima, que foi na Argentina, então tem muita semelhança entre Brasil e Argentina quanto a costumes, por vários motivos geográficos, culturais, também línguas próximas. Só que foi um momento de abrir muito a minha cabeça e reparar que o fazer Rotaract mundo afora, ele pode até ser diferente quanto a algumas ferramentas que são escolhidas, quanto a algumas práticas mais pontuais de protocolo, mas a essência, o modo como se dá o Rotaract, aí ele se mantém muito coeso, ele se mantém muito semelhante mesmo, ainda que em outros países. Então, toda aquela energia de um companheirismo, de pensar projetos em conjunto, depois de sair para poder ir para um museu, para ir para um bar, para poder ir tomar um sorvete, enfim, tudo isso acontece lá semelhante demais ao que acontece no meu clube aqui de Ouro Preto. Eu tenho certeza que outros clubes também, Brasil afora. Esse contato, então, com o Rotaract da Argentina, para mim foi muito bacana e me despertou a vontade de poder conhecer mais de outras realidades de Rotaract mundo afora. E à medida que a gente vai saindo, então, do nosso núcleo aqui da América do Sul, que tem tradições semelhantes, por exemplo, a Conferência Nacional da OMIR, né, ou seja, da MDIO, da Organização Multidistrital da região da Argentina, Uruguai e Paraguai, segue uma dinâmica parecida com a da CONARC, até a época do ano, janeiro, é próximo. Então a gente repara que tem hábitos muito, muito próximos mesmo. E em 2019, no começo de 2019, eu colaborei com um companheiro do antigo distrito 4610, que hoje também faz parte do 4563. Salvo engano, ele era do São Paulo, Rio Branco. Não vou lembrar agora qual que é o clube exato. Mas eu colaborei com ele também, no outro lado da moeda, em organizar uma Trip Rotaract no Brasil. E aí não é a Trip Rotaract Brasil, essa que está novamente sendo divulgada, que organiza intercâmbios entre companheiros de diferentes clubes e distritos do Brasil. Essa trip é uma trip organizada por vários sotaractianos do Brasil para receber companheiros de outros países durante alguns dias, aliás, nesse caso mais de uma semana, foram 2 semanas inteiras, em que eles visitaram São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Ouro Preto. E para quem pôde chegar um pouco antes, ainda conseguiram visitar também Manaus, uma espécie de pré-trip. E ali foi uma coisa muito louca na minha cabeça, porque essa trip reuniu pessoas, aí sim, se eu não me engano, acho que de praticamente todos os continentes do mundo, assim. A gente tinha companheiros da Costa Rica, companheiros dos Estados Unidos, da França, da Polônia, da Grécia, da Austrália, e isso foi assim, do Catar também, lembrei, perdão, Catar não, Bahrein, né? Outro país que é um emirado ali no Oriente Médio, do Bahrein. E eu falei assim, nossa, mas realmente o Rotaract está em todo o mundo, vejam só, todos estão aqui reunidos, estão na minha cidade hoje. Foi muito impactante essa reunião de vários sotaractianos. E ali realmente a gente percebe que cada modo de culturalmente relacionar é bem diferente. Eu digo isso pensando em questões de toque, de expressões, de como curtem uma festa. Aí a gente vê muito mais diferença, sei lá, que no contraste Brasil e Argentina. Mas, reitero, uma coisa continua semelhante. Um carinho, uma compreensão, aquela questão de
já considerar de imediato a pessoa como rotaractiano, por mais que você não conheça ela, você já a reconhece como amiga, como uma pessoa próxima de confiança. E foi legal que eu consegui manter algum contato bacana com vários desses intercambistas que vieram para o Brasil. Por mais que assim eu tenha ficado um pouquinho tempo com eles, coincidiu que eu viajei para fora do país também durante essa trip, só que esse laço fica, esse contato mantém. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, que eu me lembrei de outro detalhe agora, que é uma oportunidade que a gente pode explorar enquanto rotaractiano, para aqueles que querem se aventurar mundo afora, que é você ser recebido mais espontaneamente ou não formalmente, fora de trips, fora de eventos, mas no dia a dia, enquanto viajante, enquanto mochileiro, vamos falar assim, em cidades fora do país. Eu tive muita sorte nas oportunidades que eu tive, a lembrança e um pouquinho de preparação para poder entrar em contato com rotaractianos fora do Brasil, em outras cidades. Eu tive ótimos momentos com eles. Em 2017 eu estive no Japão e praticamente em cada cidade que eu estive no Japão, em especial Tóquio, que eu fiquei um pouquinho mais de tempo, né? Eu consegui encontrar com rotaractianos de lá. Agora, é diferente um pouquinho. Às vezes vai ser difícil você ter uma hospedagem em algum desses países, às vezes mais distantes, assim. Pode ser que consiga, mas muitas vezes eles vão, por uma razão cultural, ter uma dificuldade em te receber de uma hora para outra, sem um preparo mais longo, assim, sem até estarem psicologicamente preparados, mas eles vão te encontrar, eles vão dar um passeio com vocês, vão fazer questão de te levar para uma reunião. Enfim, aproveitei isso muito bem lá no Japão. Momento, inclusive, que por coincidência, num jantar eu participei junto a rotaractianos, a um casal do Egito, a um casal de mexicanos e tinha também, agora não vou lembrar, mas tinha alguém de um país da Europa. E isso sem programar, tá, gente? Coincidiu de eu estar lá, mandei mensagem à época no Facebook e encontrei com a turma de lá. Em 2018, já falei da experiência da Argentina, mas 2019 eu estive por algum momento entre o Chile e a Argentina de novo. E no percurso que eu fiz entre Santiago e Buenos Aires, passando pelos Andes, salvo em Córdoba, que eu também cheguei muito de última hora, numa segunda noite, menos em Córdoba, eu consegui hospedagem em todas as cidades que eu passei e muitas delas só mandando uma mensagem poucos dias antes e foi recebido assim muito bem por todos os companheiros ali do Chile e da Argentina. Muito bacana, muito marcante e até foi bom para mim nesse caso porque eu consegui fechar um ciclo do meu lado enquanto sempre aquele que era o anfitrião, como eu comentei, por morar numa cidade turística e depois, então, eu fui o visitante, eu fui o hóspede, o hospedado. Isso me deixou, assim, digamos, encerrando um ciclo de experiências, que era algo que estava faltando nessa vivência toda internacional de Rotaract. Em 2020, eu participei da Assembleia Internacional, como eu havia comentado, fui um dos 50 Rotaractianos selecionados. E aí, como nós participamos juntos de um treinamento durante quase 4 dias, né, somando o dia de chegada, o dia de despedida. Aí os vínculos foram ainda criados de maneira mais forte. E ali eu comecei a ter uma visão um pouquinho mais fugindo do companheirismo em si e da questão de ações mais pontuais de alguns clubes. Eu comecei a ter uma visão mais estrutural, mais organizacional do Rotaract mundo afora, porque ali a gente debatia relações nossas com os nossos governadores, com os nossos diretores de zona, com a relação entre, por exemplo, líderes de MDIO e seus RDRs. E nesse evento, na Assembleia Internacional, eu cheguei a uma conclusão que, por alto, eu meio que sabia um pouco por isso, mas na prática eu vi, que nós no Brasil temos que ter muito orgulho da nossa tradição multidistrital e distrital também, vou explicar por quê. Porque nós chegamos aqui a uma situação, uma conjuntura, que eu acho que explica que, por mais que a gente esteja hoje, nesse momento ainda, de reflexos pós-pandêmicos, muito em razão também de mudanças bruscas de comportamento, de perspectiva e psicológicas de muitas pessoas,
e somado ao Elevate, que colocou alguns clubes em situação de instabilidade financeira, ou seja, por mais que estejamos em algum grau numa decadência de número, a gente mantém uma questão organizacional, a gente mantém uma tradição de lidar com cargos, com eventos, com projetos, com planejamento que é muito boa. Claro, cada distrito vai ter um momento um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Às vezes uma liderança que não está tão sintonizada com os desafios do momento, outra que vai chegar muito animada e vai encontrar outros companheiros animados, ou talvez vai quebrar a cara, mas a gente tem uma receita de bolo, assim, não estagnada, não travada, mas ao menos uma base boa, e depois cada um ao seu estilo vai confeitar, vai rechear dessa maneira, mas a gente tem ali a base sólida, a base firme em que o Rotaract nosso se estrutura. E o Rotaract se estrutura como? Com uma tradição muito bacana de comunicação dos clubes com o distrito, que por sua vez retorna aos clubes eventos periódicos com bons treinamentos, com comunicação com outros distritos, por sua vez. E aí criam-se redes de eventos regionais consolidados, que são feitos anualmente, com bons sotaractianos experientes, que dão um suporte, que mantêm os jovens com uma orientação legal para eles poderem se desenvolver. E, por sua vez, tudo isso se conecta numa rede muito legal na Rotaract Brasil, que seria o nosso trunfo especial, né? Com um organograma que é regimentado, que tem funções muito claras, que tem produtos, posso falar produtos, não apenas projetos, a cada ano que passam são aperfeiçoados, dando exemplos assim simplérrimos, mas para todo mundo visualizar fácil aí, seria o Concurso Nacional de Oratória, o Arquivo Nacional de Projetos, como o Concurso Nacional de Projetos, e o Censo Rotaract Brasil, para ficar em três. Que a cada ano se consolidam mais e auxiliam mais os clubes, e aí nós temos figuras tradicionais que são importantes e compõem a nossa estrutura muito bem, que são os presidentes das comissões nacionais. Os distritos, por sua vez, também têm na sua estrutura cargos relevantes, como os presidentes de Rotaract, nível distrital, de imagem pública, de projetos, de capacitação. Mas, peraí, Lucas, mas isso não é óbvio? Aí que tá. Isso que eu não tinha entendido ainda. Muitos distritos mundo afora de Rotaract não seguem a estrutura do organograma, e muito menos do fluxograma, por sua vez, que o Rotaract no Brasil tem. Ou seja, muitos distritos são basicamente, em relação a distrital, é o RDR com um tesoureiro, um secretário e acabou ali. Às vezes, nem isso. O RDR ele meio que responde por quase tudo, ou tem também o Rotariano Chairman, que nós também temos a figura no Brasil, que ajuda um pouquinho mais ou não. Agora, aquela questão de equipe distrital é uma criação brasileira. E se a gente parar para pensar com calma, até nos manuais e normativas gerais de rota internacional, não tem uma previsão expressa da gente compor a nossa estrutura distrital com todos esses cargos que a gente normalmente coloca no Brasil. Por mais que a gente tenha um distrito, às vezes, menor, ali numa parte do Brasil, com poucos clubes associados, que lá são 120 associados, e um distrito considerado pequeno no Brasil, e sei lá, 400, 500 num grande. Ou seja, a diferença considerável. Ainda assim, esses dois, eles têm uma tradição de Rotaract no Brasil de ter uma estrutura parecida. O esqueleto padrão, ele se repete nos dois casos. Isso é muito legal. Nossa cultura organizacional aqui no Brasil é diferenciada. Não à toa, aí eu vou tentar já fazer um link com tudo que eu vivenciei enquanto presidente do Rotaract Brasil, depois que eu voltei da Assembleia em San Diego, Assembleia Internacional, que a Rotaract Brasil foi das pioneiras na formação das organizações multidistritais de Rotaract. Ali, no finalzinho dos anos 80, a gente tinha a Secretaria da Rotaract Brasil, aliás, Secretaria Nacional do Rotaract, que era mais ou menos esse era o nome, eu não era nascido. Isso a gente pega com os Rotaractianos mais experientes que nos contam isso. Que ela foi tomando a sua forma ali no começo dos anos 90, foi reconhecida ali muito por pressão dela já existir, e não porque o RI previu a existência, ou seja, nós não constituímos o Rotaract Brasil porque o RI teve a ideia de autorizar e de falar assim, criem organizações multidistritais de Rotaract, criem OMIRs, criem MDIOs. Não.
nós fomos vanguarda aqui. Em paralelo, a França fazia algo semelhante também, já esboçava algo, e a nível europeu também, a ERIC, né, que é a Organização Europeia de Rotaractes, fazia algo parecido, mas o salto mais ousado foi da Rotaract Brasil. E enquanto presidente, eu fui vasculhar um pouquinho mais o histórico disso tudo e descobri, o RI me mandou, escaneado, mas me mandou aqui, as cópias das adesões dos distritos assinadas pelos governadores ali nos anos 90, quando éramos 38 distritos ainda. Sabe? E aí, curiosidade, né? Alguns governadores não tinham enviado as cartas de adesão ao Rotaract Brasil, então, perante Rotary Internacional, oficialmente, por mais que na prática a gente também agia de maneira a incluir todos os distritos do Brasil, faltavam distritos brasileiros a mandar a carta de adesão do distrito à Rotaract Brasil, que tinha que ser assinada pelo governador e enviada a Evanston. E o nosso ano fez um trabalho assim, um pouco mais de formalização histórica de conseguir os distritos faltantes, acho que eram 5, 6, os governadores assinarem e enviarem essas cartas. Agora a gente está bonitinho lá no roteiro internacional. E, além disso, no final do ano, aliás, em dezembro de 2020, isso, pandemia, a Evanston, ou seja, o escritório central do RI no mundo, né, a sede do RI, organizou um evento chamado MDIO Summit, como se fosse um encontro das MDIOs, em que os líderes de MDIO de todo mundo, nós tínhamos 25 MDIOs no mundo registradas, acho que ativas, tinha umas 21, não sei, não muito mais que isso. Nós nos reunimos durante uns 2 turnos ou 3 turnos de 3 dias ali, né? Nesse mês de dezembro, e nós debatemos bastante a estrutura de cada Rotaract, de cada OMIR, de cada MDIO, enfim, de cada organização multidistrital. Nós debatemos o que poderia ser aperfeiçoado, quais eram os casos de sucesso. E vejam só que fantástico. Eu tenho muito orgulho de poder ter participado desse momento, porque a Rotaract Brasil, como a mais estruturada, a mais de vanguarda comparada às outras, de longe, é a que oferece mais produtos, os mais completos, os mais rebuscados, os que têm maior alcance, os que têm maior adesão média de realmente os distritos todos participarem efetivamente. A Rotaract Brasil foi considerada, isso é uma coisa assim, a época era considerada não extraoficial, mas algo que não ficou registrado totalmente, porque era um material que seria trabalhado para mandar para o board de diretores do Rotary Internacional, e eles poderiam, com base no relato de tudo que foi falado, tomar alguma decisão. Mas a Rotary Brasil é considerada a MDIU, claro, de maior vanguarda, e o modelo da Rotaract Brasil e das outras MDIUs também, claro, mas a Rotaract Brasil como a mais estruturada, um modelo de governança a ser replicado e ou a ser pensado por Rotary Internacional para ser adaptado em outras partes do mundo. Hoje, o Rotary Internacional, hoje a gente falando aqui em 2024, está aplicando alguns modelos piloto de governança de Rotary Internacional, de Rotary distrital em algumas partes do mundo. Claro, não é uma réplica da MDI Rotaract Brasil, até porque tem outros elementos que foram surgindo depois. Mas um pouco do que foi pensado veio muito baseado também nessas conversas nossas, porque as MDIOs estavam, em boa parte delas, algumas nem tanto, sendo casos de sucesso. E aí, diferenças entre as MDIOs, depois a gente pode compartilhar, deixar um link, um hiperlink ali embaixo na descrição do vídeo, mas eu creio que a atual gestão da Jéssica, companheira Jéssica muito diligente, creio que ela vai atualizar um documento que nós fizemos em 2020, 2021, com essa recém-criada Diretoria de Relações Internacionais, onde a gente descreve cada uma das 25 MDIOs com seu ano de fundação, seus distritos componentes, os países que englobam essa MDIO e quais as principais atividades oferecidas para essas MDIOs. E esse documento deve ser atualizado agora. A gente sabe que surgiram algumas novas MDIOs, igual em 2020 não tinha Rotaract África, hoje tem. Não tinha Rotaract Sul-Pacífico, hoje tem. Né? Que mais surgiu de MDI? Eu acho que por enquanto foram essas. Né? Algumas devem ter acabado, tipo Rotaract Holanda deve ter acabado, Rotaract Finlândia deve ter acabado, mas enfim, são outras questões.
E é legal ter esse contato para a gente ter uma noção também que algumas MDIOs, basicamente, mundo afora, têm quase uma missão única de fazer o evento nacional deles, o equivalente ao nosso CONARC. E meio que mais nada. Então, não pensem que é comum ter, sei lá, uma CONARC, sei lá, na América do Norte, em que eles vão ter um concurso americano de oratória. Isso não acontece. Ou que tem o censo Rotaract Coreia do Sul. Coreia do Sul é uma MDIO à parte, né? Não tem, não tem. Muitas vezes, algumas dessas MDIOs também, elas têm uma função muito única de fazer uma capacitação nacional, mas que não é igual ao nosso treinamento de RDR, esse famoso TMRD, que muitos aí já devem ter ouvido falar. Mas é como se fosse uma DIRC nacional, bem básico, em que eles falam realmente, sei lá, de secretaria, tesouraria, protocolo, projetos humanitários, assim, beabá. Então, há uma diferença grande, como eu falei, de cultura organizacional do Rotaract no Brasil em relação a outras partes do mundo. Mas também não podemos, assim, é, calçar um salto alto aqui e achar que estamos abafando totalmente, ou que é o melhor modo de fazer Rotaract no mundo. Eu cheguei a pensar isso já em algum momento, mas tem os seus lados positivos, mas não quer dizer que nós vivenciamos o melhor dos Rotaracts possíveis, ou que o mundo afora não fazem grandes projetos, grandes eventos, não tem grandes iniciativas. E o Rotaract, ele vai, então, também, de acordo com a sua organização, com a sua relevância, o modo como ele se estrutura, aliás, ele se posiciona perante Rotary, os parceiros de Rotary e outros entes governamentais ou empresas privadas, ele vai conseguindo também ter impactos distintos com os seus projetos, com suas atividades. Eu tive a chance de ser avaliador em 2021, 22, 21, eu acho, do famoso ROPA, né? Rotary Outstanding Project Awards, né? Os prêmio para projetos extraordinários em Rotaract. É como se fosse, fazendo uma analogia não tão perfeita, mas serve para ilustrar bem, o CNP, né, o Concurso Nacional de Projetos a nível internacional. Que o Brasil, aliás, pode ter orgulho de ser o grande campeão histórico desde que se iniciou essa categoria, que hoje, inclusive, acho que não existe mais. Realmente não existe mais, faz 1 ou 2 anos que não temos mais. Talvez acho que eu tenha sido o último avaliador também. Ai, ai. Desse concurso, e que vários clubes mundo afora encaminham projetos. O Brasil costuma ter um destaque muito grande comparado a outros clubes da América Latina, tanto que, via de regra, é o que ganha o desafio a nível regional de América Latina. E aí tivemos vários projetos reconhecidos também por CNP ao longo desses anos, né? Não vou entrar também nesses detalhes agora, mas também existe hoje um histórico dos campeões do CNP. Também, se for possível, é legal colocar na descrição para todo mundo poder acessar e tomar conhecimento, que é esse tesouro incrível que nós temos, que é o acervo do Arquivo Nacional de Projetos. Temos muitos projetos incríveis na região do sul da Ásia, que engloba ali a região principalmente do subcontinente indiano, que aí seria Índia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Paquistão, uma região do mundo em que o Rotaract é muito forte, especialmente na Índia, ainda que a gente pode pensar que a Índia tem muitos Rotaractianos, e tem mesmo o país que mais tem Rotaractianos do mundo, salvo engano, 100 mil Rotaractianos estão na Índia, o que seria mais da metade do número de Rotaractianos do mundo, estão todos na Índia hoje em dia, mas proporcionalmente, por serem países menores, eles têm até mais Rotaractianos que a Índia, que são Nepal e Sri Lanka. E esses países têm projetos assim fantásticos. A Índia muitas vezes com projetos envolvendo questões de saneamento e saúde em geral e vacinação da população, projetos grandiosos que envolvem cidades que seriam assim megalópolis gigantescas. Tem projetos muito bacanas sobre higiene menstrual e distribuição de absorventes para meninas em regiões mais periféricas das grandes cidades indianas.
São muitos projetos. Eu até avaliei também em 2023, eu acho que foi ano passado. Foi ano passado, né? Que eu avaliei o TURF, que é uma espécie de prêmio também dessa região de Rotaract no mundo, que é um MDIO, né? É, South Asia MDIO. Isso. South Asia, enfim, depois as siglas são várias, e tem outras MDIOs lá com nomes parecidos, eu posso ter me confundido aqui agora. E eu avaliei vários projetos da região. O Sri Lanka enviou em 2021 um projeto incrível que envolveu parceria com o consulado britânico no Sri Lanka, a Universidade de Colombo, que é a capital de Sri Lanka, que envolveu o plantio de manguezais em várias partes do litoral do país, manguezais que estavam sendo destruídos tanto pela exploração predatória de alguns desses habitats, quanto também pela poluição dos mares. Então, eles tinham que ser replantados, renovados. Então, o clube conseguiu uma parceria que conseguiu renovar uma faixa de quilômetros e quilômetros de mangues na costa do Sri Lanka, que, para quem não sabe, é um país ilha, né? É uma ilha logo abaixo da Índia ali. É um impacto gigantesco. Aí teve um projeto na Turquia, no clube que eu não vou lembrar o nome agora, são nomes bem complicados na Turquia, mas um projeto envolvendo a, a questão da conscientização sobre a violência doméstica e a violência contra mulheres, numa escala assim grandiosíssima, que foi até para rede de TV, foram palestras em, sei lá, dezenas e dezenas de escolas de uma grande cidade na Turquia, e o alcance foi imenso, eles conseguiram colocar dados muito sensíveis sobre a percepção da violência antes e depois do projeto. Pô, incrível, sensacional. Teve um outro muito legal das Filipinas, outro país que o Rotaract é muito forte. Rotaractianos incríveis, muito exemplares. Nas Filipinas, o Rotaract uniu forças para uma campanha de conscientização sobre a higiene bucal, em que eles produziram um vídeo especial a ser distribuído em todas as escolas de Manila, capital, e que foi também exibido em rede nacional, chamado Super Pinoy Kid, que é uma espécie de super-herói focado especificamente na escovação de dentes. E foi um vídeo muito bem produzido, com a logo do Rotaract estampando no começo e ao final, e porque nas Filipinas é um problema grave a questão de iniciação das crianças a esse hábito de cuidado com os dentes, a saúde bucal em geral. As Filipinas também tem um que eu lembrei aqui agora, de um pouquinho mais tempo, em que, por ser um país também com muitas regiões mais pobres, e que são ilhas às vezes isoladas, muitas sofrem com sistemas de captação de água precários, mas um clube de Rotaract, em parceria com uma universidade e um Rotary Club, e subsídios de Rotary Internacional, globais, conseguiram financiar sistemas de captação de água de chuva e uma espécie de trabalho de tratamento, de filtragem dessa água de chuva para consumo de várias famílias em cidades que estão em ilhas mais remotas nas Filipinas. Para quem não sabe, as Filipinas é um país, né, formado por um arquipélago de ilhas muito dispersas. Então, algumas são bem isoladas e têm várias dificuldades estruturais. Então, mundo afora, o Rotaract tem projetos bem inspiradores. Acompanhei também alguns projetos que chegaram ao meu conhecimento, por conversas mesmo, por ler a revista The Rotarian, que é a revista internacional do Rotary. Projetos na África incríveis, liderados por rotaractianos, de reestruturação completa de salas de aula e escolas em regiões mais rurais. Muitos desses projetos também têm subsídios e recursos que vêm direto de Rotaracts da Europa, né? Uma grande companheira que eu conheci, encontrei com ela também em dois eventos internacionais, tanto a Assembleia em San Diego quanto a Convenção Internacional em Houston. Ela participava de um projeto específico que financiava bolsas de estudo para jovens do Quênia, né? Então, assim, são muitos exemplos de como o Rotaract consegue agir mundo afora. Há países em que é um pouco limitada a atuação do Rotaract, quanto, às vezes, até motivação para mais projetos locais, né? Às vezes os desafios não são tão estimulantes, em alguns países onde tem uma certa estabilidade social,
muito grande, e os rotaractianos são mais que sejam de países afluentes, países ricos, eles não têm o poderio de doação para projetos maiores, mundo afora, mas enfim, também cumprem suas atividades, às vezes com ações mais simples de, às vezes, limpezas de rios, de praças, visitas a lares de idosos. Eu acho que a questão varia muito da demanda que é colocada para cada clube em cada parte do mundo e com as oportunidades que em cada contexto são oferecidas. Inspiração, creio que também não falte mundo afora, porque sempre vai ter um clube com uma atividade diferente, inovadora, que pode servir de inspiração para o seu clube. E aí, em outras vivências internacionais, eu estive agora em Singapura para participar da Convenção Internacional de Rotaract, onde tive a chance de conhecer mais ainda rotaractianos de uma parte mais distante do mundo, né, da Ásia, e legal ver também como é que é um Rotaract extremamente organizado em termos de clube, mas que eles não têm aquela organização estrutural de distrito ou de Midiayo com a força que a gente tem, mas eles são muito dedicados, muito compenetrados, muito sérios. Tem, às vezes, páginas de internet com muitos e muitos materiais, fazem muitos trabalhos juntos a universidades, de capacitações, de questões de mercado de trabalho, de mentoria com rotarianos. Isso é algo muito intenso na Ásia, no Japão em especial. Quase todo o reino de Rotaract tem rotarianos presentes ali lado a lado, muito com uma ideia de acolher e acompanhar rotaractianos na formação escolar e no começo dos primeiros empregos, algo que no Brasil não é tão comum, e é uma outra perspectiva de Rotaract, de ter essa questão do acolhimento nessa aproximação entre Rotaract e Rotary. E é por isso que eu comentei também que, ah, antes de concluir, né? Na Índia, eles dão um show em relação a gente, também nos Estados Unidos, mais que não tem o Rotaract também muito bem conectado, as estruturas são um pouquinho fracas entre os clubes, mas várias cidades lá nos Estados Unidos, pontualmente, tem vários clubes muito legais, assim como a Índia, que são clubes baseados em universidades, com muitos associados, com muitos projetos enormes. Aí sim, muitas vezes focam em arrecadações incríveis, assim, grandiosas, e mandam materiais, às vezes para países em desenvolvimento, enfim. Mas são modos de fazer o Rotaract que às vezes aqui a gente não tem ainda, mas que cabe uma inspiração para a gente pegar um pouco da lição desses países e adaptar um pouco para a nossa realidade. Claro que não dá para fazer um copia e cola, porque, por exemplo, clubes universitários nos Estados Unidos funcionam assim, e por que não replicá-los aqui? Bom, vamos falar porque o sistema universitário deles é bem diferente do nosso, é um ponto, porque a dinâmica estudantil é outra, porque a questão financeira média também é outra. Então não dá para replicar, dá para inspirar e ter ideias adaptadas. Assim como os clubes na Índia também, que às vezes são clubes que a gente não consegue nem cogitar como que eles fazem a administração do clube. São clubes, às vezes, com 500, 600, 1000 pessoas. Sim, um clube. O maior clube do mundo está na Índia, eu acho que ele tem por volta de 1000 associados. Mas é claro, gente, não é a relação de associado que a gente tem aqui em Ouro Preto, que a gente tem em Barueri, é diferente. O que muda tudo também, né? Então, às vezes, as comparações podem levar a conclusões erradas ou precipitadas. Mas elas são interessantíssimas para a gente compreender a riqueza do mundo do Rotaract. Igual, quando a gente vai para ver como é que o Rotaract na Alemanha ou na Itália funciona, são, às vezes, reuniões de Rotaract que tem outros clubes tradicionais hoje em dia no Brasil que não se reúnem iguais a eles. Em termos de pompa, de postura, assim, protocolar, vestimenta. Agora, isso aplica à realidade nossa aqui? A gente quer isso? Eu não sei, eu acho que não. Na verdade, clube é clube, é claro, né? Mas eu tenho uma mensagem final para passar para vocês, para não ser tão maçante. É, eu acho que vale a pena a gente tentar fazer um compilado de materiais sobre esses projetos, sobre essas organizações multidistritais, sobre esses eventos internacionais, fazer um compilado para vocês acessarem e lerem um pouco mais sobre, com mais dados, com mais referências, enfim. Mas a mensagem é: tentem viver à medida do possível. Sei que não é fácil, no meu caso, demorei a vivenciar isso, até por razões, eu abro o jogo, financeiras mesmo, poder viajar para fora,
Quando mais novo, não tinha dinheiro. Depois de trabalhar, a gente dá um jeito, consegue acertar um pouquinho mais, aprende mais algumas coisas de maldade, assim, de viagens, enfim. Mas aproveitem ao máximo esse intercâmbio possível que o Rotary oferece. Tentem saber também, hoje está muito em voga, mais do que antes. Hoje eu falo realmente de 2024, 2023, assim, 2025 deve continuar, né? O intercâmbio de novas gerações, o NGSE, que tem como público-alvo uma faixa etária que coincide muito com o Rotaract, e seria muito legal, e é comum rotaractianos viajarem por esse intercâmbio, mas geralmente os que mais viajam são os rotaractianos de outros países, por esse intercâmbio. Rotaractianos do Brasil ainda não conseguiram, eu reparo pelo menos, uma manha, uma facilidade de aproveitar e viajar por esse intercâmbio. Então, às vezes é bom os distritos tentarem parcerias com as governadorias, ou com as próprias representações distritais, para, quem sabe, subsidiar uma vez por ano, rotaracteando para um intercâmbio desses de novas gerações, pensar em receber alguém de fora, mais alguns distritos se unirem e pensarem numa trip para receber alguém de fora do país. Sei lá, ou às vezes alguém dá a louca mesmo de um grupo aí para uma convenção internacional, porque você acha que uma vantagem dessas questões todas é você abrir sua cabeça sobre oportunidades e se inspirar para trazer coisas para o seu clube, para o seu distrito, para a sua Rotaract Brasil, no caso nosso aqui, para o seu Almir, né? E também para ficar mais empolgado com a instituição. Acho que quando a gente abre o universo de possibilidades, quando não está mais do mesmo, você vai lembrar que, na verdade, tem um infinito de pessoas, mais ainda para você conhecer, de realidades, de vivências, de experiências. E isso muda a gente como pessoa. A gente abre a cabeça. Acho que quem se abre para outras culturas de maneira assim genuína, né, que quer realmente conhecer, quer entender, não quer julgar antecipadamente, acho que tem que ser uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais capaz de escutar, capaz de acolher melhor. E o Rotaract se estrutura assim de maneira internacional e tem as oportunidades internacionais, não é por acaso, não é por uma exceção de pessoas terem essa vivência, é para todo mundo, se possível, ter. Inclusive, se a gente voltar a pensar no nosso manual do Rotaract, a gente tem aquela questão de que de projetos que meio que têm que ser feitos, né? Por cada clube, meio que uma recomendação, é um humanitário e um internacional. Muita gente fica muito bolado, mas o projeto internacional tem que ser o quê? Vamos fazer uma reunião. Não, tudo bem, legal, também maravilhoso. Façam, meu clube faz direto, seria muito produtivo, mas às vezes pensar em é, fazer parte de uma grande campanha de doação internacional, de um projeto coletivo internacional de plantio de árvores, de doação de livros, de brinquedos, como acontece periodicamente no Clube da Sérvia de Belgrado, eu tenho contato com os companheiros de lá, que eles todo ano promovem uma doação de brinquedos simultaneamente entre os sotaques do mundo. E eles sempre lembram os clubes de fazer isso, às vezes o clube poderia esquecer. E os clubes fazem essa campanha e eles coletam todos os dados, todas as fotos e compilam os números, as imagens e falam, pô, isso aqui é o Rotaract no mundo, doando brinquedos simultaneamente, sabe? Em vários lugares, de maneira coordenada, sabe? Então, o que eu quero concluir é que não faltam oportunidades e opções de nós vivenciarmos esse Rotaract ao redor do mundo. E sempre que tiver a chance de conhecer um outro país, tentar vivenciar um pouquinho do Rotaract lá, ter esse contato, tentar viabilizar, seja pessoalmente mesmo, ou com algum suporte externo de Rotary, que seja uma ida para um intercâmbio, para um evento internacional, porque vira um marco na sua vida rotária e pessoal. E eu acho que isso sintetiza muito o que a gente pode aproveitar no Rotaract. Muito obrigado, por terem me escutado. Fico à disposição, como sempre fico, para todos vocês. E todos vocês são muito bem-vindos aqui em Ouro Preto. Eu não sou mais do Rotaract, mas meu coração é rotaractiano e sempre que eu posso receber um companheiro aqui, vou receber como recebia há 5, 10 anos, com toda a empolgação e animação que eu mantenho até hoje. Obrigado. Lucas, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente ao nosso palestrante por compartilhar seu conhecimento e experiência conosco. Você também é super bem-vindo por aqui. Ano passado eu estive aí com vocês
Então, assim, fui super bem recebida. Gosto muito de vocês de Ouro Preto. Então, que vocês precisarem também podem estar vindo para cá, só mandar mensagem. E a sua participação foi essencial para o sucesso do nosso evento hoje, Rotaract ao Redor do Mundo. Eu tenho certeza que todos vão sair, né? Porque vão ver futuramente o vídeo, inspirados e motivados. Então, em nome do Rotaract Clube Barueri Conexão Castelo Branco, eu agradeço a todos os futuros presentes, ao nosso palestrante, e reforço que continuamos unidos em nossa missão de impactar positivamente nossas comunidades. Muito obrigada a todos e até a próxima!